Beach Soccer do estado de São Paulo. MGE Broadcast. Loucos por Rádio. O portal da galera do rádio. Precesto Comunicação. Music Master. Programação musical. Info Áudio 9. Informa. Automação de emissoras. E PR Logic. A melhor solução para criar uma rádio online. Realização. Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então? Simbora? Salve, amiguinho! Salve, amiguinha! Começa agora, para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil, o Simbora! Simbora é o programa que você faz. Faz aqui comigo, Alexandre Nunes. E nós vamos ficar aqui juntinhos, eu e você. Você e eu. Juntinhos aqui através da maior web rádio do Brasil, a Rádio Conectados. Eu tô falando rápido demais, mas é porque hoje o tempo urge, a gente tem muito assunto para falar, mas vamos baixar a bola, Alexandre, calma, devagar. Formas de participar do programa de hoje, facebook.com/programa Simbora. Também dá para participar através do YouTube da Rádio Conectados, youtube.com/Conectados Rádio. E hoje, excepcionalmente hoje, nós não estamos diretamente no Facebook da Rádio Conectados, mas sim, nós estamos conectados no Facebook do Instituto Cristóvão Colombo, facebook.com/Instituto Cristóvão Colombo. Se você for lá, você também vai poder acompanhar esse programa de hoje. Mas você que não aí acompanhou a nossa divulgação, as nossas artes, como assim no Facebook de outro lugar e não da rádio? Poxa, mas como assim? Bom, o tema de hoje do nosso programa, que é o último de 2020, o último programa que a gente apresenta aqui ao vivo da minha casa durante a pandemia em 2020, será hoje aqui, pelo menos o Simbora, os outros programas da rádio ainda prosseguem por mais um tempinho, que a vida tá corrida, gente, é pós-graduação, é prova, é filho em final de ano escolar, é trabalho apertando, não vou reclamar do trabalho não, o trabalho tá tudo ótimo, mas tirando, aquelas coisas de sempre, aqueles probleminhas de sempre, então a gente vai dar um tempo, um gás aqui para outras atividades. Como eu sempre falo, aqui do lado esquerdo, deixa eu ver se eu acerto de primeira, acertei, não, tá aqui em cima, tem um QR Code aqui na nossa tela aqui, que é para o QR Code da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, para você ajudar os projetos sociais da Fundação, como vocês sabem, que mantém o projeto Conectados de pé. Mas por que estamos no Facebook do ICC, do Instituto Cristóvão Colombo hoje? Porque o ICC está completando 125 anos. Se a FUNSAI completou agora 124, mês passado, nós estamos completando 125 anos de serviços sociais ininterruptos. Nunca paramos. Sempre fazemos o trabalho desde dezembro de 1895. A gente vai falar um pouquinho dessas datas, dessas histórias, com os nossos convidados mais que especiais. São os convidados mais especiais que eu recebi nesses 6 anos de programa. Vocês vão entender, obviamente, porque agora que eu vou colocar eles aqui na tela, que eu tenho o prazer de receber aqui o diretor do Instituto Cristóvão Colombo, Padre Edivaldo Pereira. Boa tarde, Padre Edivaldo. Boa tarde, Alexandre, quase boa noite. É uma satisfação estar aqui, conversar com você, Alexandre, e também com os ouvintes do programa Simbora, na Rádio Conectados. Mas quero antecipar desde já aos ouvintes do programa Simbora, o Alexandre deu uma puxada legal, viu? Pessoal, ele naturalmente exagerou.
E né, ele quer... Eu já senti qual é a do Alexandre. Mas problema nenhum, Alexandre. Como é o último programa, simbora, da Rádio Conectados do ano, então, vamos deixar passar. E agora, né, não menos importante, né, tá aqui embaixo, que deixa eu pôr aqui em primeiro plano, ela, a melhor coordenadora do mundo, coordenadora geral do Instituto Cristóvão Colombo, Paula Leão. Boa tarde, boa noite, Paula. Oi, Alexandre, boa tarde, boa noite, né? E para quem for ver o programa em outro horário, também pode ser bom dia. É um prazer estar aqui com você, né? Poder falar do Instituto, nosso local de trabalho, que é para a gente uma satisfação enorme trabalhar numa instituição centenária, com trabalhos ininterruptos, né, e que a gente vai poder apresentar esse trabalho tão bacana para todos os nossos ouvintes da Rádio Conectados, do programa Simbora, e também da comunidade do ICC que está aqui nos acompanhando no dia de hoje. Isso aí, tem bastante gente acompanhando. Não fiquem tímidos, podem mandar mensagens, perguntas aqui para o pessoal, que eles respondem tudo. Eu perguntei para a Paula, tem alguma objeção? Não tem objeção, podem perguntar. Quem está aqui na nossa live já é o Leandro Matriz, da banda Boomer, está aqui falando que chegou. Seja bem-vindo, Leandro, está aqui com a gente. Quem mais está aqui? Deixa eu já ver aqui. Samuel também. Aí, Samuel, valeu. Eliane Tomin está aqui com a gente também. Quem mais? A Márcia está conosco, o Oscar Lopes e mais gente aqui. Quem mais? O Leandro já falei. Tem aqui o Alberto, tem aqui o Pedro, Sofia. Quem mais que está aqui? Maria Cristina, tá bastante gente chegando aqui na rádio, conectados no programa Simbora. Bom, antes de mais nada, Padre Edivaldo, a gente tem curiosidade de saber, você é diretor, deixa eu puxar a capivara de vocês aqui, o Padre José Edivaldo Pereira, diretor do Instituto desde 2017, já andou por aí, eu conheço o Padre Edivaldo, eu era criança praticamente, já apresentava encontros da Calabriniana. Padre, faz tempo. Eu não sei quem você está entregando, se sou eu ou se é você. Todos os dois, eu diria. Você, uma vez a gente conversando, você falou que você não passava na sua cabeça ser diretor do Instituto. Isso logo no começo, né? Passaram-se já 3 anos, você está aqui, está na nossa festa dos 125 anos. Como é ser diretor de uma instituição com tanta história? Então, para ser mais preciso, esse já é o 4º ano, né? 2017, 17, 18, 19, 20, estamos... o tempo passa rápido. Bom, Alexandre, é um desafio enorme por uma razão muito simples. Nós, padres, não fomos educados nem preparados para gerir, né, entidades que se assemelham muito a uma empresa comercial. Claro que não é uma empresa, que os objetivos são outros, mas ela deve ser gerida de uma forma profissional, de uma forma muito técnica, e não apenas como se fosse um negócio de família, né? Então, nós padres, e eu sou o primeiro a botar, né, a mão na cabeça e admitir que, por mim mesmo, eu não fui preparado tecnicamente para ser diretor do Instituto Cristóvão Colombo. Por essa razão, eu me assustei, não é? Por essa razão, eu jamais teria imaginado, jamais teria pensado de ocupar essa função, né? Assim como o sonho do nosso fundador, né, o fundador do Instituto, o padre José Marchetti, era ser missionário com os imigrantes italianos em terras estrangeiras. O meu sonho, de fato, ser missionário, trabalhar com os migrantes, seja onde for, onde os superiores me indicarem. E, de fato, foi uma surpresa, e uma surpresa desafiadora, né? Entrar numa instituição, embora conhecida, porque é da nossa ordem, da nossa congregação, mas no seu interior totalmente desconhecida. Então foi difícil, né? Os primeiros tempos não foram fáceis. Você
você acompanhou, você estava aqui desde o começo. Aliás, você está aqui na instituição há uns bons aninhos, né? Eu espero. O espaço do museu me aguarda. Acho que você vai ser uma peça rara no museu, que estamos trabalhando para inaugurá-lo. Eu espero não ficar tanto tempo assim, até porque entendo que a rotatividade na função, sobretudo de direção, é fundamental. Então foi isso, Alexandre, um grande desafio, um baita desafio, né? A minha intenção desde o início foi acrescentar ao Instituto, né? Fazer com que aquilo que já estava funcionando, funcionou bastante bem, possa funcionar melhor ainda, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é a caridade, né? Assistir as pessoas, o público-alvo, que são as crianças mais pobres e as crianças migrantes. Então, o meu sonho realmente é continuar trabalhando com a nossa equipe, da qual você faz parte, a Paula faz parte, e com certeza muitos daqueles que estão hoje ouvindo e participando do programa também fazem parte, são os nossos colaboradores, fazer com que essa entidade ela ganhe consistência jurídica, consistência financeira, né? Ela ganhe visibilidade na sociedade e possa continuar por mais 100 anos, né? 200 anos, cumprindo o seu papel e a sua vocação primeira, né? De ajudar na formação do cidadão, né? O cidadão que nasce que vem a este mundo e não tem as mesmas oportunidades que muitos têm. Então, é esse o sonho, né, de trabalhar para que a entidade possa se perpetuar na história e, ao mesmo tempo, fazer com que a gestão seja uma gestão ágil, técnica, profissional, para continuar dando o seu melhor. Tá certo. E a Paula está com a gente um pouquinho menos tempo, né? A Paula chegou a um ano e pouquinho, né, Paula? Isso, 1 ano e meio já. Você veio de diversas outras experiências na área social, né? A gente não vai ficar falando muito aqui também, senão o programa tem que ter várias horas, né? Porque a ficha curricular da Paula é grande. Chegou no Instituto, já conhecia o ICC? Não conhecia. Não conhecia. A primeira impressão que você viu o Instituto? A primeira impressão que eu tive foi de admiração, né? Porque, assim, é difícil, como o padre Edvaldo colocou, as entidades, né, que eu também acabo estudando por conta da minha trajetória na política de assistência, é muito difícil você ver duas entidades, por exemplo, aqui também, né, falando da FUNSAI, mas particularmente do Instituto, elas ter essa durabilidade, né, 125 anos. Então, foi a primeira impressão, foi de admiração e a curiosidade para ver, né, o que tinha por trás, né, de todas essas ações que fizeram com que a instituição esteja hoje em pleno vapor, né, atendendo e perpassando, inclusive, por tempo tão adverso que é esse, né, da pandemia do Covid. Aliás, da Covid. Da Covid. A gente está falando, assim, a gente sabe bem como que é o Instituto, mas, por exemplo, está aqui a Almeirinda Nunes, está aqui dando boa tarde para a gente, ela não faz parte do nosso círculo aqui, não sabe bem o que é o Instituto. O que o Instituto Cristóvão Colombo faz, Paula? Quais são as principais ações do Instituto? Tá, vamos entender então só um pouquinho da história, né? O Instituto Cristóvão Colombo, historicamente, faz parte de que a gente chama de instituições totais, né? Como orfanato, ele recebia crianças e adolescentes que ficavam lá em período integral. E por que total? Porque ele acabava ofertando a essa criança que estava lá, né, ações como ações educativas, o cuidado social de proteção e também de saúde. Então, era um cuidado total. E ao longo do tempo, essas ações, elas vão se transformando na sociedade, né? É importante que a gente reconheça isso. O Estado acaba intervindo, fazendo uma mediação com as instituições sociais.
E hoje, para a gente poder atuar junto à sociedade e atender as crianças, a gente tem que adequar, né, o trabalho social às políticas públicas existentes. Tá? Então, hoje no Instituto Cristóvão Colombo, a gente tem a parceria com o Estado no sentido de ofertar salas descentralizadas do ensino fundamental. E as crianças que estão lá nesse período, elas têm a possibilidade, né, da educação através dessa parceria no período da manhã, e à tarde um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço ofertado pela política de assistência social, né, com o objetivo aí de trabalhar questões da sociedade para preparar essa criança, preparar esse adolescente para enfrentar as adversidades, né, porque uma criança economicamente aí desprivilegiada, né, uma criança pobre, ela não tem as mesmas oportunidades, né, que outras crianças. Então, ela precisa ter um vínculo familiar fortalecido, ela precisa ter um vínculo comunitário fortalecido, ela precisa saber, como o Padre Edivaldo disse, a gente faz uma formação do cidadão, né, e cidadania nada mais é do que reconhecer os seus próprios direitos. Então, o Instituto ele tem atualmente trabalhado para que essa criança, esse adolescente, saiba, né, que ele é um cidadão de direitos e que ali é ofertado um serviço tipificado que é um direito dele. Né? Então, o nosso objetivo é fazer com que essas crianças saiam com essa formação de cidadania. Tá certo. A Gisele Giancarta aqui, nossa professora de balé, do Balé Copélia, está aqui com a gente assistindo, falando que está com saudades de todos, está aqui. Eu, Padre Edivaldo, Paulo, sintam-se abraçados. Uau! Obrigado, Gisele, um grande abraço. A Gisele saudades também. É a nossa professora de balé. E, lamentavelmente, este ano, não é, Gisele, e demais ouvintes, por conta da pandemia, o tradicional espetáculo do Balé Copélia em prol das famílias, das crianças assistidas no ICC, não foi possível ser apresentado. Uma pena, realmente uma pena, mas eu creio que vamos trabalhar, o Balé Copélia vai trabalhar, através da Gisele, da Nelly e de todo o corpo de balé, para que, passada essa pandemia, a gente consiga, né, o balé consiga voltar, né, com o seu brilho e, sobretudo, com o seu encanto, né, seja com os profissionais do Balé Copélia, seja com os nossos aprendizes. Obrigado, Gisele, um grande abraço. Aí, Gisele, um beijo, Gi. Eu esqueci de falar no começo, eu vou falar agora. Eu tenho uma surpresa para vocês dois, Padre Edivaldo e Paula. Até o final do programa eu desvendo esse mistério, qual que é a surpresa. Está aqui a caixa misteriosa aqui guardada aqui. Daqui a pouco eu conto. Nós vamos ganhar um brinde, Alexandre. Olha, quem sabe é um brinde, não sei. É um panetone? Será um panetone? Será? Personalizado, talvez. Ou um chocolate? Vamos ver. Eu não estou fazendo regime, só para vocês saberem. Tá? Fica a dica, né? Paula e Alexandre, não estou fazendo regime. Fica a dica, tá bom? Padre Edivaldo, que fez aniversário ontem. Né? Tá. Verdade. Sim, é verdade. Algumas primaveras. Padre, já que você está com a palavra, tá bom. O Instituto, lá atrás, há 125 anos atrás, ela tem uma história, ao mesmo tempo trágica, por todo o contexto, Sim. Uma história bonita também. Conta pra gente como é que um padre italiano veio parar aqui no Brasil, uma criança embaixo dos braços, né? Sim. Com essa ideia de um lugar para crianças. Ok, Alexandre, você sabe, nós somos frutos de uma congregação que nasceu na Itália exatamente para atender os imigrantes italianos que estavam, em função da crise na Europa, eles estavam saindo da Europa. E era ou migrar ou morrer. Essa é uma das frases das centenas de cartas que depois eles enviavam, né, para os seus superiores, né, para o padre e para o bispo das dioceses de origem, né, ou migrar ou morrer. Então, muitos italianos decidiram migrar. Então, eles vinham para as Américas, né, entre elas, um pedaço dessa América gigante é o Brasil. Então, diante desse fenômeno, né, da
a saída forçada dos italianos, né, para terras estrangeiras, né? Esse foi o grande, assim, o pavio, né, dessa bomba, né? Podemos dizer até uma bomba demográfica. Quando os italianos chegavam aqui no Brasil, por exemplo, no 1890, daí para frente, né, eles eram muito religiosos, a maior parte deles eram religiosos, tinha uma religiosidade popular muito forte. E aqui o que eles faziam? Eles iam, num primeiro momento, trabalhar nas fazendas de café, nas fazendas aqui do interior de São Paulo. E não tinham como praticar a sua fé, a sua religião, né? Não sabiam falar o idioma, eram estrangeiros, estranhos, numa cultura totalmente diferente. Então, esses imigrantes escreviam para o bispo João Batista Scalabrini pedindo sacerdotes. E eles diziam assim: Excelência, por favor, mande-nos um padre, porque aqui a gente vive e morre como bicho, como animal, sem os sacramentos. Então, esse drama social, né, fez com que Scalabrini, Dom João Batista Scalabrini, o nosso fundador, começasse a enviar sacerdotes aqui para o Brasil para trabalhar com os italianos, para celebrar em italiano, fazer os casamentos, os batizados, enfim, e até mesmo ensinar o próprio idioma local. O padre Marchetti foi um desses primeiros missionários enviados ao Brasil. Naquela época, o meio de transporte era o navio, né? Então, vinham centenas, milhares até de passageiros apinhados, né, no navio, sem condições de higiene, né, tudo muito precário. Nessas viagens, era muito comum morrer pessoas de malária, né? Os mortos eram jogados ao mar. Então, na sua segunda viagem ao Brasil, como missionário, o padre José Marchetti era capelão de bordo. Ele fazia, durante a viagem, o serviço de capelania de bordo, atendendo os italianos que estavam viajando, e, ao chegar em solo brasileiro, ele iria trabalhar, não é, nessas fazendas ali do interior, sobretudo aqui em São Paulo, para atender os italianos. Mas durante essa viagem, essa segunda viagem, um jovem casal com uma criança recém-nascida, a mulher, a esposa, ela vem a falecer. Ela falece, ela é jogada ao mar, e o marido, em desespero, ele quer se jogar também ao mar com a criança. O padre José Marchetti, que era capelão de bordo, intervém, tem uma longa conversa com esse pai desesperado e consegue fazer com que ele mude de ideia. Em contrapartida, esse pai entrega ao padre José Marchetti uma criança recém-nascida, né? E esse padre, o padre Marchetti, aceita, e ele chega, é clássica essa cena, ela está registrada através de quadros, de pinturas. Ele chega no porto do Rio de Janeiro com um recém-nascido nos braços. Então, imagine você, em 1890, 93, por aí, final de 93, um padre de batina, jovem, chega com um bebê recém-nascido no colo, no Porto de Santos. Ele vai batendo de porta em porta até encontrar uma entidade que aceita e acolhe essa criança. Esse, para mim, Alexandre, foi o ponto, né, inicial, foi o insight para que o padre se desse conta de que havia uma demanda muito grande de crianças órfãs, sejam dos pais italianos, sejam dos pais brasileiros também, né? Então, do Rio de Janeiro, José Marchetti vem a São Paulo e começa também, igualmente, a bater de porta em porta, né, na esperança de encontrar pessoas que o ajudassem a criar um orfanato, né? Foi nessas idas e vindas, nessa busca contínua, nesse acreditar, que o padre José Marchetti encontra o conde Vicente de Azevedo, né? E conversa vai, conversa vem, o padre apresenta o seu projeto, né, de um orfanato para acolher esses órfãos, né, sejam nacionais, sejam
estrangeiros, italianos, e o conde se sensibiliza de alguma forma e concede para ele um pedaço de terra onde atualmente se encontra o Instituto Cristóvão Colombo. Além do pedaço de terra, ofereceu também tijolos, né, um pouco de cimento, além da doação do terreno, uma ajuda extra para que ele iniciasse a construção do Instituto Cristóvão Colombo, o que é hoje o Instituto Cristóvão Colombo. Então, o padre Marchetti sai da Itália não para trabalhar com crianças ou órfãs, e sim para ser missionário junto aos imigrantes italianos que aqui se encontravam. No caminho, o destino dele é mudado diante do fato de uma realidade e de uma demanda muito séria. Essas crianças que, ao chegarem aqui sem pai e sem mãe, eram facilmente corrompidas pela sociedade, e para ser marginais, eram marginais em potenciais, sem que o Estado as amparasse, sem que ninguém olhasse para elas. Então, ele tem essa preocupação de formar, de educar o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade. Então, ele oferecia, logo no começo, o Instituto oferecia moradia, alimentação, formação e também uma profissão. Quem conhece um pouquinho a história do Instituto vai perceber que havia muitas oficinas profissionalizantes. A ideia do padre era que esses jovens, acolhidos no Instituto, quando saíssem do Instituto, já sairiam com uma profissão e já seriam cidadãos, donos do seu próprio nariz e também construtores, do seu próprio futuro. Então, esse foi um sonho que se realizou. Por isso, a imagem famosa, para nós, pelo menos, do padre Marchetti, ainda jovem, de batina, segurando uma criança recém-nascida. É uma história linda, comovente. Quem escuta ela pela primeira vez se impressiona. E tem um rapaz aqui, que eu já falei dele, vocalista da banda Boomer, vocalista de uma banda de rock, Leandro Matriz, ele fala aqui: fora a dicção sensacional que esse padre tem, essa história é linda. Parabéns. Ele é seu amigo, né? É o Leandro. Leandro, você deve ser amigo do Alexandre, né? Obrigado, Leandro. Leandro, depois eu te dou aquele dinheirinho que eu te combinei. Para quem não sabe, viu, Leandro? O padre Edivaldo tem uma longa experiência também com rádio, com comunicação, apresentou um encontro. Você tem formação na área de comunicação também, padre? Olha, eu sou curioso e xereta, não é? Ah. Então, eu fiz um curso para locução, não é? Depois, é claro, acabei não seguindo a carreira, né? Então, eu quebro um galho. Mas eu tenho locução técnica, que fiz exatamente para... foi o contrário. Em geral, a gente faz o estudo e depois vai para a prática, né? Eu comecei praticando o rádio. E depois de já estar envolvido até o pescoço no rádio, eu acabei buscando, então, a teoria. Então, eu fiz um processo inverso. Caí de paraquedas no rádio, assim como caí de paraquedas no Instituto, e depois fui buscar uma profissionalização, né? É o que estou fazendo também no Instituto. Caí de paraquedas no Instituto, vou buscando agora a parte teórica, né? Fazendo um curso em Curitiba, para aprender a lidar bem com o terceiro setor. Como padre também caiu de paraquedas ou tem... Não, aí não. Como padre, não. Como padre é uma longa história. Talvez não é o momento aqui de contar, porque nós precisaríamos ir noite adentro. Uau. Eu sei que você tem hora certinha. Quem trabalha em rádio tem hora certa. Né? Hora para começar e hora para terminar. Então, em respeito aos seus ouvintes, naturalmente, né? E ao seu programa, eu prefiro não entrar, né? Porque isso aqui até é tema para outra conversa, né? Mas não, foi uma opção, né? Padre foi realmente uma opção, desde criança, desde moleque, eu sempre quis ser
padre. Não sabia direito o que significava, mas eu queria ser. E eu estou resumindo, viu? E ela foi amadurecendo, a coisa foi amadurecendo, eu fui me preparando, e eu posso dizer que praticamente eu cresci no seminário. Esses cabelos brancos eu os adquiri em todo o processo de preparação, né, e de vivência do ministério presbiteral. Ponto, porque é só um resuminho básico, né? Deixa a gente curioso em outro Então, ficará para os próximos capítulos. O Darlan de Lima está aqui, parabéns ao Instituto, tão maravilhoso. O Darlan, que parceiro do Instituto já há uns 12, 13 anos que ele participa também do Instituto, está aqui com a gente. Paula, o padre começou a falar sobre a história do padre Marchetti, as origens em si. A gente, nas nossas pesquisas, lá no ICC, você, nos seus estudos, você apontou que o Instituto é uma das obras pioneiras do serviço socioassistencial da cidade ou do país? A criança migrante, né, da cidade de São Paulo, tá? A gente não tem muitos registros de instituições que trabalham com a população migrante, tá? Registros centenários, né, gente? Porque a gente está falando aqui, acho que é importante a gente... existem, sim, vários trabalhos, né, que amparavam as crianças, mas não com carisma ou voltada aí ao atendimento à criança migrante. Então, o Instituto Cristóvão Colombo tem isso muito marcado na sua história, o atendimento à criança, mas não só migrante, né, claro, a criança que tem aí a situação de vulnerabilidade sempre foi uma questão, mas tem também essa questão marcada, a criança migrante, Alexandre. Tá. Muita gente procura o Instituto, hoje mesmo foi uma moça lá, procurando o Instituto como um orfanato. Uhum. O orfanato tem sua origem com o Padre Marchetti, com os filhos dos imigrantes italianos, mas já faz muito tempo que já não trabalha sob esse olhar, não, sob o aspecto de um orfanato. Ele já foi depois um abrigo, vamos dizer assim, as crianças pernoitavam a semana toda. Hoje é um famoso CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, né? E muita gente também confunde o Instituto com uma escola, né? Tem muita gente que procura o Instituto, quero colocar meu filho para estudar no ICC, quero que meu filho estude lá, é uma escola maravilhosa, uma escola boa. Para resumir para o nosso público, qual que é a diferença de um CCA para uma escola? Onde que o Instituto entra nessas duas vertentes, se é que entra? Explica um pouco para o nosso público. Tá. Bom, a gente também poderia falar aqui muita história, né? Porque são políticas públicas diferentes, tá? E o que são políticas públicas? São ações diretivas, né, que o Estado promove para atender os cidadãos, tá? Então, a educação é uma política pública, tá? Que é ofertada para atender uma demanda, aí, no caso, crianças e adolescentes, ok. E a assistência social é uma outra política pública, tá? E aí, o Instituto, ele acabava, dentro da sua história, ele antecede essas políticas públicas e essas ações do Estado, né? E através dessa experiência das instituições centenárias, tá? Que o Estado, ele vai desenvolvendo materialidade para criar essas intervenções, né, que a gente chama de políticas públicas. A diferença é que elas têm particularidades, né, e um público direcionado, uma ação direcionada, no caso da educação, para uma formação, né? Embora isso permeie a história do Instituto, a forma como o Estado administra é de separado, porque tem objetivos e finalidades diferentes. Porque a assistência social, por exemplo, ela tem um marcante que é quem dela necessitar de proteção social, tá? Mas o nosso público, ele acaba sendo um público comum, né? Que é a criança, né, que necessita dessa proteção social, mas que também necessita da política de educação. Tá? Então, a gente conseguiu, ao longo da história, né, conciliar essas duas políticas, mas ele não é uma escola
porque a organização das salas do ensino fundamental, a administração é do Estado, tá? Assim como a gente segue uma diretriz da assistência social do Estado, só que nós temos autonomia de execução. Tá. Na educação, quem tem autonomia de execução é o Estado, né? Então, são as professoras que são contratadas pelo Estado, e lá a gente consegue executar o CCA, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dessas crianças, né? Então, nós temos essa autonomia de executar o serviço. Certo. E aí, tirando a parte escolar, né, aí entra o CCA, as crianças ficam à toa, as crianças têm o que fazer, tem uma programação, como que funciona? Estou te perguntando como se eu nunca tivesse visto, né? Claro, claro. Os CCAs, eles são mais conhecidos aqui na cidade de São Paulo, né? Que é o Centro de Criança e Adolescente. E necessariamente são trabalhos sociais, né? Que nós chamamos de percursos, muito próximo também de oficinas, que o educador social, ele trabalha uma temática específica, tá? Então, vamos supor, direito da criança, o direito da mulher, como que o direito à saúde da criança, de uma forma acessível para que essa criança consiga entender, né, a sua concepção de cidadania, através de oficinas lúdicas, através de atividades psicossociais, pedagógicas. Quero ressaltar aqui o trabalho também dos educadores sociais do Instituto, que é um trabalho fundamental, um trabalho mais próximo dessas crianças, um trabalho que conhece, consegue aproximar da realidade da criança e do adolescente, tá? Então, isso, e o trabalho psicossocial dos assistentes sociais, né, e dos psicólogos, que também fazem esse conhecimento dessa integral, né, eles fazem um plano individual de cada criança, tá, e de cada adolescente, conhecendo detalhadamente a família, o histórico familiar, por quais percursos essa criança precisa passar, para sair, de fato, com uma formação de cidadania. Tá certo. Muita coisa é feita, as crianças chegam no ICC 6h15? Por aí. A gente está falando em tempos normais, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai pegar onde eu quero chegar, que é na parte da pandemia. E aí depois ficam até às 6 da tarde, aproximadamente, com sempre coisas para fazer, seja na área esportiva, seja nos percursos, seja comida, seja diversão, tem um pouco de cada coisa, é uma mescla, né? Tudo é pensado. Isso, exatamente, assim, quando a gente fala, né, a gente não fala dos pormenores, mas é fundamental dizer isso, né, a criança chega, ela tem um café da manhã, depois ela vai para a aula, né, tem o almoço, antes do almoço tem um lanchinho, às 9 horas, almoça, e depois desse almoço é que começam as atividades de percurso, que também tem um cafezinho da tarde, né, e nessas oficinas também é trabalhada atividades esportivas, né, quando eu falo de atividades socioeducativas e lúdicas, também inclui o balé, né, o balé Copélia, aulas de dança, né, aulas de música, oficinas de valores, de artes, né, a nossa educadora Beth, o Oscar, né, o Pablo, e todos os educadores que têm ali um objetivo comum, que é sempre trabalhar essa formação cidadã, claro, né, seguindo todo uma particularidade do que o educador tem, a liberdade de executar, e no final do dia, em tempos normais, tá, ela leva um lanchinho para casa, né, e aí até causou muita polêmica, né, a questão da janta, porque antes as crianças também jantavam no ICC e já saíam alimentadas, o que é bom, não é ruim. Só que, ao mesmo tempo, após, né, a gente tem uma parceria bem bacana que eu quero também ressaltar aqui, que é com a São Camilo, né, o Centro Universitário São Camilo, e lá nós temos estagiários de nutrição, tá, e que a gente vem fazendo um trabalho muito bacana, além também da atlética, que às vezes da medicina, da Universidade de São Camilo, que também vem trabalhado atividades, inclusive esportivas, com as crianças, mas não só. E a nutrição, ela destaca alguns pontos que a gente poderia melhorar, dentre eles a alimentação. E a gente identificou que muitas crianças também jantavam no ICC e jantavam em casa. Mas ok, isso também não era o mais importante, né? Porque algumas crianças saíam muito cedo, como você falou, chegava às 6h15 no ICC e saía de lá às 6 horas, era muito tempo dentro da instituição. Ela quase que não convivia com a família.
Fora então, que antes de chegar, né, o translado da ida até o instituto, até saída do instituto até em casa, mais uma horinha, muitas vezes. Exato. Tempo em casa. Ela não convivia com a própria família, né? Então, a questão da janta também foi por isso, para oportunizar que essa criança também convivesse com seus familiares, né? Então, pelo menos a janta ali, ela poderia conviver mais com seus familiares. Tá? Mas além dessas atividades, nós também comemoramos a cada 3 meses, em tempos, como você disse, normais, sem pandemia, o aniversário de todas as crianças, né, onde a gente consegue proporcionar, né, o que uma festinha comum tem que ter, né, um bolinho, um docinho, um salgadinho, presente. Então, isso a gente tem conseguido fazer e é muito gratificante, né, quando as crianças participam dessa festa. Verdade. Bem bacana. Padre Edivaldo, a Paula falou tanta coisa que tem, tantas atividades. Quanto que se paga para cada criança? Os pais pagam quanto para pôr os filhos no instituto? Olha, com a graça de Deus, os pais pagam gratidão, né? Gratidão e carinho, né? E solidariedade. Esse, no fundo, é o grande pagamento, né? Reconhecer que é um trabalho gratuito, né, feito pelo Instituto desde o seu início, né? Claro que o Instituto aceita, não é, doações, e a gente tem alguns parceiros, né? Foram citados 2, por exemplo, o Balé Copélia, essa parceria, né, com a Universidade de São Camilo, né? A Daniela Albuquerque, por exemplo, que está sempre presente, que amadrinhou, né, as crianças do ICC. Então, o ICC precisa, sim, de recursos, não é? Mas a família em si, para a família, o custo é o mínimo possível. Às vezes, ela pode pagar a passagem para que a criança venha, não é? E, às vezes, até mesmo subsídio para o transporte, o Instituto precisa colaborar, porque tem famílias que não conseguem nem pagar o transporte, né? Então, a família tem essa vantagem de que todo o trabalho no Instituto é gratuito, né? Mas o custo não sobrecai em cima das famílias, né? Graças a Deus, o Instituto, ao longo dos anos, né, ele se tornou uma entidade autossustentável. A Paula mencionou que o governo do Estado, né, participa com as professoras, né, e com as isenções dos tributos, né, já como direito adquirido das instituições filantrópicas e que trabalham no terceiro setor. Então, nós temos essa ajuda indireta através dessas isenções. Fora isso, o Instituto ele é autossustentável graças ao trabalho de 125 anos de tanta gente que aqui passou, né, de tantos diretores, tantas pessoas que deram a vida, deram parte da sua vida, não é, para que o Instituto se consolidasse, né, de uma forma sólida. Então, caminhamos, graças a Deus, não é, com as próprias pernas. Isso nos dá bastante autonomia. Mesmo em tempos difíceis, como é o momento da pandemia em que nos encontramos, claro, a gente precisa apertar aqui, precisa apertar ali, cortar aqui, deixar de executar determinadas obras que seriam importantes e necessárias, mas mais importante e necessária é o atendimento à criança. Que, aliás, Alexandre, é uma grande tristeza, nós estamos sem o nosso personagem principal, né? Desde que começou a pandemia, nós estamos trabalhando, o ICC não parou, né? O seu funcionamento fundamental, ele não parou, só que nós estamos trabalhando sem a criança viva, né? Que dá alegria no Instituto. Se alguém vier visitar o Instituto, vai encontrar as portas abertas, mas sem o personagem principal, né? Aquela correria, aquela algazarra, né? Característica na hora do intervalo e assim por diante, né? O que dá vida e um colorido ao Instituto está faltando. Realmente a minha, e creio que a nossa tristeza é essa, não ter as crianças
presencialmente no Instituto, correndo de um lado para outro, caindo, às vezes até ralando, né, o nariz ou o cotovelo, né, preocupando os nossos educadores e a cada um de nós, mas é parte da dinâmica, né, infantil. Isso faz muita falta, realmente é com dor no coração, mas não vamos desanimar, não. O Instituto continuará com o seu trabalho, aguardando ansiosamente que essa etapa seja superada e nós possamos, aos poucos, contar com a criança aqui dentro. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, quem dos dois quiser responder, fique à vontade. Naturalmente, como eu quero ser cavalheiro, eu cedo para as damas, então pode já perguntar direto para a Paula. Bom, então, sendo assim, Paula, com a pandemia, o mundo virou de cabeça para baixo. A gente não precisa ficar falando aqui os reflexos da pandemia no mundo. Mas o atendimento à criança foi um dos setores mais afetados. Você vê as escolas fechadas, os centros que trabalham com crianças fechados. Como que o ICC fez e faz e vai fazer para manter o atendimento à criança e às suas famílias? O que o ICC vem fazendo? Para nós, a princípio, o começo da pandemia, e eu acho que para outras instituições também foi um baque, né? Se reinventar sem uma preparação, né? Isso é muito difícil. Então, a gente foi pego de... Infelizmente, fomos pegos de surpresa, né? E aí, a internet, o trabalho remoto, ele foi uma saída. E durante esse tempo todo, nós demos capacitação, né, para os educadores, para a equipe psicossocial, para todos os colaboradores de um modo geral, mas em específico para os educadores sociais, e encontrando aí junto com eles, né, e com base em outras experiências também, né, de que forma que a gente ia atuar. E aí nós começamos a fazer os atendimentos remotos, né, às famílias, através de ligações telefônicas, de mensagens, através de um aplicativo que nós também temos, que é para entrar em contato com essas famílias, né, então a gente procurava, né, ligamos para todas as famílias, identificamos as principais necessidades, levantamos as ações que o ICC poderia proporcionar para intervir, né, então, o que houveram muitas distribuições de cesta básica durante as famílias, né, então a equipe psicossocial levantou as famílias que mais precisavam para a gente recorrer esse atendimento, e as crianças também, obviamente, foram atendidas através, né, dos vídeos e atividades que os educadores foram encaminhando ao longo desse tempo, de forma remota e virtual, né, então foram feitas lives com os educadores, foram vídeos encaminhados, atividades, músicas, material pedagógico, nós encaminhamos também para que elas tivessem a oportunidade de desenvolver as ações em casa, né? Porque a gente também entende que a necessidade, né, de não aglomerar, né? Muito embora a gente queira, assim, alegria de volta, nossa maior alegria é que todas elas tenham vida, né? E vida em abundância. Então, assim, a gente entende, é muito difícil para nós, em especial, que está ali na linha de frente, né, com as crianças, né, mas a gente, claro, não como a gente queria, mas a gente tem avaliado que foram boas atividades que foram desenvolvidas nesse tempo. Ah, sim, com certeza, a gente vê pelo retorno, né, das crianças, dos recadinhos, tudo. Peço desculpa a vocês e aos ouvintes, o Snoopy, meu cachorro velhinho aqui, tá começando a fazer barulho, então, por favor, vocês ignorem esses barulhinhos aqui, tá? A Sônia Maria, aqui, que foi nossa colega por muito tempo, ideia ótima, Alexandre, fazer a divulgação de uma instituição que sempre se preocupou com as famílias, trabalho biopsicossocial exemplar. Está aqui a Sônia, beijo Sônia, está sempre também acompanhando o Simbora. Padre Edivaldo, não é sempre que a gente comemora 125 aninhos, né? A gente, não o seu caso, que ontem fez aniversário, não foi tudo isso. Ainda não. Ainda não, né? Tomara que quem sabe. Mas a gente sabe que muita coisa estava sendo programada para celebrar esses 125 anos, né? A pandemia afetou até isso, né? Até as celebrações, vamos dizer assim. Literalmente a pandemia puxou o tapete.
Puxou literalmente, né? E nós caímos quase que de boca, né? Exatamente. A surpresa que eu tenho para vocês tem a ver com isso um pouquinho, né? Hoje, ao sair do meu serviço, lá, não sei se vocês conhecem, o Instituto Cristóvão Colombo, eu recebi aqui, vou mostrar em primeira mão para vocês e para o mundo inteiro, aqui o que? O boneco da revista está em minhas mãos, a revista comemorativa do 120. Só eu tenho, estou vendendo aqui a bagatela de 300. Olha o spoiler, Alexandre. Mas é o boneco, ainda é o boneco. Mas ainda precisa de uma aprovação, de uma última correçãozinha, não é? Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa, mas está aqui em minha mão. Amanhã eu trago para vocês darem. Então eu me frustrei, Alexandre. Eu imaginava que pudesse ser uma caixa de chocolate. Bombom, de chocolate ou um panetone, e na verdade é o boneco da revista. Fico feliz, é óbvio, mas me frustrei porque as minhas lombrigas ficaram frustradas. Tudo bem, ossos do ofício. Eu fiquei feliz, eu estava angustiada já para pegar essa revista nas mãos. Tá aqui. Tem mais mensagem chegando aqui de uma das educadoras sociais do Instituto, a Luciana. O cuidado com as famílias de cada criança e de cada adolescente, a preocupação nesse momento tão difícil com cada um deles, que também se arrasta para seus funcionários. Está aqui a Lu. A Lu, que foi uma daquelas que foram, não sei se é a expressão certa, mas que foram arrebatadas pelo mosquitinho do serviço social, né, Paula? Está ali firme e forte também estudando, também se atualizando, né? Parabéns, Luciana. Também o Instituto sempre valoriza isso, eu estou falando, não é porque vocês estão aqui, né? Mas sempre valoriza a capacitação, a formação continuada, né? Isso vem desde a outra gestão, passando por agora, é uma coisa que é uma preocupação, né? E agora, com essa gestão, é uma preocupação maior ainda, que os colaboradores, de modo geral, não só quem lida diretamente, mas também indiretamente com a criança, se capacite ainda mais para lidar com elas, né? Acho que isso é visível para todo mundo, tanto a gente que está lá dentro, quanto os pais veem as postagens, às vezes, seminários que o Instituto promoveu esse ano, inclusive. Acho que sempre é válido, né, a formação. Ô Alexandre, você me permite interrompê-lo, sem querer, mas já fazendo? Já que você deu um spoiler, é claro que nós estamos num programa de rádio, não é um programa de televisão, mas o rádio moderno tem sempre uma câmera, uma webcam em algum canto, e muitos dos ouvintes também podem não só ouvir, mas também ver, né, a programação. Então, você poderia mostrar apenas e tão somente a capa da nossa revista comemorativa aos 125 anos? Será? Uma vez que a pandemia não nos permitiu outros eventos tão importantes quanto? Deixa eu mudar aqui a câmera, então, deixar o Alexandre em primeiro plano para mostrar, então, aqui, está aqui a capa da revista, tem uma luz ali que atrapalha um pouco, mas está aqui, ó. Revista comemorativa do ano jubilar do Instituto Cristóvão Colombo, 125 anos, e tem um desenho bonito aqui, hein? Olha aí. Ó. Desenho do Sérgio Ricciuto. O Sérgio Ricciuto. Já participou do Simbora também, o Sérgio. Já sempre divulga os trabalhos deles no nosso programa, tá aqui. Padre, tem gente que pergunta o que é essa palavra que está aqui em cima, aqui abaixo das gaivotas. Opa, do outro lado. É aqui. É a palavra humilitas, é uma palavra em latim que significa humildade. Quem trabalha no serviço social, né, parafraseando agora um antigo comunicador que já partiu desta, né, quem trabalha nesta área, só a capa, Alexandre, só a capa. Que coisa! Quem trabalha nessa área, Alexandre, precisa estar sempre com as sandálias da humildade. Então, por isso, né, é o nosso símbolo, né, humilitas, para recordar, né, que, embora nós devamos atuar em várias frentes, precisamos ter sempre a humildade. Eu gosto de dizer que a humildade cabe no bolso, cabe em qualquer lugar, ao passo que a arrogância
o nariz empinado e o orgulho, esses ocupam um espaço muito grande. Paula, a gente sabe que diariamente a gente recebe 3, 4, 5, às vezes 10 mensagens. Quando irão abrir as inscrições para o próximo ano? Quando, né, eu quero pôr meu filho para estudar lá. A Paula já falou a questão do estudar. Mas o que a gente vem falando aqui, 2021, num primeiro momento não vão abrir novas vagas, né? Você quer explicar um pouquinho por quê? Eu fiquei com as questões difíceis, hein, Alexandre? Nós já tínhamos combinado isso. Obrigado, Alexandre. Nós já tínhamos... É nóis. A gente conversa. Okay. Perfeito. Avante, Paula. Então, não é uma... Isso não foi algo assim feliz, obviamente, ninguém escolheu que isso acontecesse, né? É importante entender, né, que esse instituto ele é sustentável, mas a sustentabilidade dele também provém das rendas, né, de imóveis que administra. Que, consequentemente, durante a pandemia, nós tivemos esse recurso, né, muito abaixo do que cotidianamente em tempos sem pandemia nós tínhamos, tá? Então, assim, que para trabalhar com responsabilidade da forma como nós a gente já vem trabalhando, a gente optou por não abrir novas vagas para poder manter, né, o nosso padrão de qualidade nos atendimentos, tá? Então, assim, para 2021 não terá novas vagas, tá? E, consequentemente, as nossas vagas, né, elas ainda estão vinculadas à escola, no sentido de que a criança, não totalmente essas vagas, obviamente, mas o pai, ao colocar a criança lá, né, ela pode optar, né, para essa criança estar no período fundamental, se houver vagas, né, e essas vagas que não estão abertas, tá? Porque não temos condições de abrir outras turmas. E aí, para o CCA, né, em tempos agora, se tudo permitir que a gente se recupere da pandemia, que tenhamos vacina, né, as vagas elas serão liberadas de forma gradativa, né, e de forma responsável, à medida que a gente administra os recursos e que a gente vê condições de poder atender essas crianças com responsabilidade, né? Então, nesse sentido. Crianças, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais esse bate-papo aqui, que é sempre bom falar daquilo que a gente gosta, né? E eu, 22 anos que eu trabalho no Instituto, e eu tenho um carinho muito grande por essa instituição, assim como eu tenho pela FUNSAI também. Quase a minha idade, Alexandre. Puxa quase. Mas a FUNSAI e o Instituto, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada de poder trabalhar nessas duas instituições, porque a gente percebe o quanto a FUNSAI e o Instituto fazem o bem para a sociedade, para o mundo, de forma geral. E parabéns para vocês pela gestão, pelos 125 anos, Fábio, parabéns. Parabéns, Paula. Parabéns para nós, Alexandre. Você também é parte do time. Sim. E tomara que isso tudo passe logo, todos esses perrengues que o ICC vem vivendo por conta da pandemia passe. Tem gente falando aqui que 1 hora é pouco, já acabou. Que bom que o pessoal está falando isso, Leandro, Oscar, a Beth e muito mais, porque realmente foi um programa bacana e passa rápido, né? Passou rápido essa hora. Passa muito rápido. Eu acho que, assim, acima de tudo, Alexandre, a gente tem que agradecer a todos que nos antecederam, né? Porque, assim, 125 anos, eles são construídos com muitas dificuldades. Então, na oportunidade de a gente conhecer essa história, a gente vê o tanto de situações, né, que o Instituto passou e sobreviveu, e está sobrevivendo mais uma dessas, né? Está sobrevivendo, verdade. E vamos passar. A gente passou... Não sei se o padre Edivaldo lembra, você estava lá na época, da gripe espanhola. Agora você foi fundo, hein? Agora deu uma cutucada, né? Mas o
Mas tudo bem, amanhã a gente conversa, tá? Passa, né, padre? Passa aqui na minha sala, por gentileza. Assim que você chegar, ao marcar o relógio de ponto, por favor, primeira atividade, passa na minha sala. Bom, é bom saber que eu vou passar o relógio de ponto. Mas, gente, muito obrigado pela participação. Eu sei que o tempo de vocês é puxado. A Paula dá aula, a Paula estuda, é doutoranda, é professora também de serviço social. O padre está na hora de assistir a novela, não, mas está na hora de fazer de ir para casa, né, padre? Está na hora de sair do serviço e ir para casa. Home office 24 horas, Alexandre. 24 horas de home office. Mas eu quero agradecer, Alexandre, a Rádio Conectados, o programa Simbora, a FUNSAI, a Paula, a você, a todos os ouvintes, os colaboradores que nos prestigiaram, né, participando, ouvindo o programa. Que Deus os abençoe. Obrigado de coração. Olha, a Márcia acabou, uma das últimas. Márcia, obrigado, e em seu nome agradeço todos os demais, tá? Tá certo. Gratidão ilimitada e um grande e fraterno abraço. Muito obrigado mais uma vez. Em 2021, o Simbora, se Deus quiser, volta. Né? A gente fez um trabalho de casa, né, nesse período de pandemia, muito difícil de realizar, mas com a parceria da Rádio Conectados, a confiança de Rafael Schmidt, que está sempre aí apoiando a gente faz com muito carinho, com muito amor esse programa também, assim como a gente trabalha lá no ICC. A gente dedica todo esse ano, todos os programas do Simbora esse ano, a uma pessoa que a gente criou uma afinidade muito grande, Padre Divaldo, eu acredito que também, Dr. Guzmão, que foi presidente da FUNSAI, até, infelizmente, falecer por essa maldita doença da Covid-19. Boa sorte ao Dr. Della Vecchia, que é o novo presidente da FUNSAI, muita saúde também, força também, porque da mesma forma que o ICC passa por atribulações, a FUNSAI também passa, por isso que tem ali um DOI do lado esquerdo da tela, por isso que o ICC também procura também parcerias, procura aportes, apoiadores, e que ano que vem seja um ano melhor para cada um de vocês, amiguinhos, amiguinhas, e para cada uma das instituições que fazem o bem, assim como a FUNSAI e assim como o Instituto Cristóvão Colombo. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo. Simbora! Você ouviu? Simbora! Simbora!